tema da nossa meditação hoje, nem isto, nem aquilo, mas com ele. Saul tenta de alguma maneira dizer: ó, você quer? Então beleza, você vai usar a minha armadura. Só que Saul era muito mais forte. Eu não quero nem falar aqui o peso, né? Eu podia vir com o peso da armadura de Saul, o peso da espada, não é nada disso, cara. Eu vim aqui para te dizer que você vai olhar para quem está ao teu lado e fala para ele ou para ela, dizer assim: não use a armadura de rei rejeitado. Você não precisa disso. Você não precisa de armadura de rei que foi rejeitado. Samuel teve pena. Saul, quando foi até Samuel para que ele pudesse sacrificar, Deus já havia dito que o rejeitou. Mas Samuel teve pena, porque Samuel gostava de Saul. E aí ele vai lá e sacrifica, mas Deus não recebe e enfatiza novamente que havia rejeitado Saul. Sabe, irmãos, a diferença entre o pecado de Davi e o pecado de Saul é que Saul tenta tocar na autoridade de Deus, e Davi peca contra a santidade de Deus. Então nós temos que começar a fazer uma separação entre uma coisa e outra. Um tenta tirar o que Deus não vai aceitar de forma nenhuma, tenta tocar na autoridade, e Deus então rejeita Saul como rei. E dura coisa, irmãos, é ser rejeitado por Deus. E Saul então vira e diz: olha, venha, eu vou te colocar, eu vou colocar sobre ti a minha armadura. E Davi, como nunca tinha usado, porque era pastor de ovelhas, eu vim te falar sobre simplicidade. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam de forma assombrosa, miraculosa, de forma em que os anjos desçam, e Deus está dizendo hoje que Ele é simples demais. Você não precisa de armadura de um rei que foi rejeitado. E Saul manda lançar a sua armadura sobre Davi. Davi tenta andar, tenta sacar da espada e não consegue. E aí ele chega a uma conclusão. Ele diz: olha, eu nunca usei isto. Às vezes o inimigo tem tentado colocar na sua vida algumas coisas, tem tentado levar para você que se você for por aqui, se você usar as mesmas manias daquele teu colega de trabalho, que as coisas darão certo para ti. E Davi tenta andar e não consegue. Eu vim aqui te dizer que no nosso meio há muitas pessoas tentando andar com a armadura de rei rejeitado. Está difícil, mas tu quer caminhar, não tem jeito. Eu nunca usei isto. E aí vem com uma decisão, e a decisão é linda. E a decisão é quando ele decide tirar aquilo de sobre si. E aí ele vai procurar o cajado. Ele percebe que nunca havia usado isto e resolve tirar aquilo de sobre si e procura o cajado. Sabe, irmãos, a igreja de Éfeso fazia tudo certo, fazia as obras. Se você acompanhar em Apocalipse ao anjo da igreja em Éfeso, você vai observar que era uma igreja que aos olhos humanos estava correta, estava dentro daquilo que era o propósito. Só que o Senhor vira e diz para ela que ela havia abandonado o principal, o primeiro amor, a prática das primeiras obras. Você quer ser cheio?
Eu tenho dito e coloquei esses dias agora, irmãos, que eu tenho pedido a Deus, vou falar aqui, posso abrir meu coração? Por favor, entenda o processo que Deus está dando nesse ministério. Não sai desse lugar, permaneça, fica junto comigo nessa mudança. Eu tenho dito que outrora a visão de todo pastor, ela se divide em duas: igreja cheia, a primeira, e a segunda visão é contas pagas. Mas eu tenho dito para Deus, no meu coração e na minha alma, que a minha preocupação de um bom tempo para cá já não é mais com igreja cheia. Não, pastor, o senhor não se preocupa com almas, nem nada disso, querido. Porque às vezes nós estamos crescendo, mas estamos inchando. Não é crescimento, é inchaço. Você está tendo a impressão que a igreja está indo, mas Deus está olhando do alto. Eu já te falei aqui sobre 3 coisas que Deus fala com Juan Pablo Ortiz. A primeira vira para ele e diz: você não está crescendo. E ele discute com Deus, ele diz: Senhor, como eu não estou crescendo? Eu entrei na igreja, eram 200 membros. 2 anos depois nós estamos com 800 e todas as áreas funcionam. Como o Senhor disse, não estamos crescendo? E aí Deus vira para ele e diz assim: você está inchando. Isso é inchaço. A segunda coisa que Deus fala com Juan Pablo Ortiz, quando ele busca o Senhor, é de dizer para ele que ele não tinha uma igreja. Dói, irmãos. Virou para o líder, para o pastor e disse: você não tem uma igreja. Mas como eu não tenho uma igreja, Senhor? Aí Deus lhe diz: não, você não tem uma igreja, você tem um orfanato, porque lá ninguém tem pai. E a terceira e última coisa que Deus vira para ele, para o espanto, e sequer não há menção do meu dedo nisto. Sabe, irmãos, chega de igreja com o propósito de estar cheia se os corações estão vazios. Chega de um propósito, uma preocupação. Pastor, mas se nós não pagarmos o aluguel, que inclusive eu quero dizer que mês feriado a gente paga o aluguel amanhã, tá? Então se nós não pagarmos o aluguel, o proprietário vai vir aqui e vai dizer: Alexandre, cara, ele não vai dizer pastor, ele vai dizer Alexandre, porque o combinado é de homem para homem. Ele não quer saber, querido. Então as contas precisam ser pagas, mas elas nos nossos corações já não são mais prioridade. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Observai as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro, todavia o Pai Celestial as sustenta. Não valei vós mais que as aves dos céus? O Senhor está falando sobre algo que precisa estar dentro de nós, irmãos. É uma certeza, é uma convicção, é mais forte que você, é mais forte que eu. É um desejo no seu coração, porque quando eu coloquei aqui a respeito da igreja, a respeito desse crescimento, eu ainda coloquei aqui, que o câncer cresce. O câncer cresce, irmãos, mas ele é bom. Então eu quero dizer para você que nem tudo que cresce é porque Deus está. Pastor, mas o desejo do Senhor não é crescer? Sim, mas em Deus, junto com você na graça e no conhecimento. Eu preciso estar de mão dadas contigo. Eu quero dizer para você que a tão falada metanoia, essa mudança na mente, irmãos, essa mudança que precisa existir, essa verdadeira conversão. A verdadeira conversão é o seguinte: quando as coisas não estão funcionando do meu jeito, ainda assim eu sou apaixonado por Cristo. Se alguém me decepcionou, eu amo o Senhor.
Eu falei no culto de domingo, irmãos, eu pedi para que as pessoas, elas pudessem dar a mão ao seu irmão, a sua esposa. Poxa, eu amo estar com a minha família. Você ama estar com a sua família? Diga amém. Você ama estar com seus irmãos? Diga amém. Você ama estar na sua igreja? Diga amém. Mas eu pedi para que as pessoas profetizassem, fizessem assim, faz assim com a mão assim, ó, para um lado, vai, e para o outro, vai, mais uma vez, vai, para um lado e para o outro, e dissesse assim: mas eu também amo estar neste lugar, ele faz parte da minha vida. Não é uma bana e fafá, rios de Damasco melhores que todas as águas de Israel, mas é o meu Jordão, e eu decidi mergulhar no meu Jordão. E quando você compreende isso, as coisas começam a acontecer, as coisas são destravadas, irmãos. Você lembra daqueles arqueiros tentando matar Saul? Todos os arqueiros tinham um único propósito. A mira era em um único lugar, no palácio, num único lugar, aonde estava Saul, o rei. E todos os arqueiros, eles estavam recebendo uma ordem. E a ordem do chefe dos arqueiros, eu vou tentar imaginar como é que deveria de ser o chefe dos arqueiros. Eles estavam, ele dizendo assim: ó, gente, ninguém lance uma flecha se eu não mandar. Ninguém lance nenhuma flecha se eu não mandar. E eu quero que todo mundo mire lá no alvo. Tá vendo? Tá vendo Saul? Vocês estão vendo Saul? Lá, é lá que eu quero. Eu quero que essas flechas atinjam. Vocês estão me entendendo? Tá todo mundo me entendendo? Nós estamos. Aí ele dá uma ordem e as flechas são lançadas. Sabe, irmãos, o objetivo das flechas era alcançar Saul, e conseguiu. Ele estava gravemente ferido, porém nenhuma flecha havia atingido nenhum órgão vital. Ele só morre quando se lança sobre a sua própria espada. Aí a espada atinge o seu coração. Vira para a pessoa do teu lado e conta um segredo para ela. Você sabe o porquê de muitas lutas? Fala com ela, você sabe o porquê? Pergunta para ela. De muitas lutas. É que o inimigo da tua alma, ele está mirando no teu coração. Mas se o teu coração estiver cheio da presença de Deus, ele vai voltar derrotado, ele vai voltar desestruturado, ele vai voltar como perdedor. Por quê? Porque Deus tem te guardado. Ele é o Senhor da tua vida. E no momento certo das flechas, Deus vai dizer para você usar o teu escudo da fé. E as flechas, os dardos, eles não te alcançarão. O principal objetivo do diabo é alcançar o teu coração. Você hoje não vai sair daqui enganado nem enganada. É alcançar o teu coração. Porque quando alcança o teu coração, aí você é presa fácil no mundo espiritual. Porque um coração que está sangrando, a gente entende isso em Provérbios 16, que o coração do homem é enganoso, e um coração sangrando mais enganoso ainda. Por quê? Porque tu está triste. Por quê? Você está amargurado. A primeira coisa que Davi, o menino, vira para o rei e diz: meu rei, não entristeça o vosso coração. Não fica assim não. Se não tem ninguém para ir nessa peleja, eu vou. Agora, rei, eu só não posso ir com a tua armadura. Eu prefiro ir com o meu cajado. Deus está dizendo que confiou nas tuas mãos um cajado. Confiou nas tuas mãos uma posição. Confiou nas tuas mãos algo que é teu.
que não foi dado pelo homem, foi dado por Deus. Então o Senhor manda te dizer que o posicionamento que Ele confiou nas tuas mãos, faça chuva ou faça sol, com vento contrário, com mar revolto, com tempestade, seja lá como for, Deus está dizendo para você, Ele quer você na posição que Ele te colocou. E se Ele resolver te tirar, Ele mesmo vai te tirar. Se Ele resolver te arrancar, Ele mesmo vai te arrancar. Mas por favor, não tome decisão que não esteja debaixo da vontade e do querer de Deus. Tudo começa na vida de Davi quando ele é enviado, irmãos. Davi estava naquele dia de folga, dizendo: hoje eu vou descansar. Ah, rapaz, tem alguém lá cuidando das ovelhas do meu pai, hoje eu ganhei folga. Graças a Deus. Inclusive, cuidado com isso. Cuidado com isso. Eu conheci uma pessoa dizendo: pastor, eu estou muito cansado. Pastor, eu não tenho mais força. Pastor, eu não sei mais o que eu vou fazer. Eu preciso tirar uns dias, pastor, eu preciso descansar. Relax. Eu quero praia, sombra e água fresca. Cuidado, porque quem te chamou para pastorear, quem te chamou para estar nessa posição, não foi o homem, foi o próprio Deus. E Ele ouve as suas queixas e atende o teu desejo. Você não quer descansar? Então você vai descansar. Daqui a pouco o camarada foi acometido de uma enfermidade. Ficou meses parado. Até que chegou o momento que ele reuniu os mais próximos e disse: pelo amor de Deus, ora por mim. Mas o que é que você quer que a gente ore por você? Eu preciso que Deus volte a me usar. Eu quero voltar a pregar. Eu quero voltar a trabalhar. Eu quero voltar a me dar. Eu vim te dizer que há um Deus que te ouve. Há um Deus que te compreende. Há um Deus, e o Deus que te chamou, Ele está dizendo para você que às vezes as coisas mais dolorosas, elas são apenas o início de coisas surpreendentes que irão acontecer na tua vida. Às vezes é uma coisa tão simples. Às vezes são coisas tão simples. Às vezes você faz coisas tão simples. Eu cansei de dizer aqui, irmãos, eu cansei. Falo assim, não de engrandecimento, que quem me conhece sabe que eu não sou disso que eu faço até hoje. Mas cansei de estar aqui encerrando essa igreja. E eles são chatos. Os trabalhadores hoje são chatos. Quero inclusive dar uma notícia: a gente vai parar de encerar, que agora vai entrar até lá atrás, no mês de setembro, vai entrar um porcelanato, aí chega de cera. Mas cara, encerei muito. E às vezes eu não era nem um pregador da noite, eu conto para eles. Às vezes eu tinha convidado um outro pastor para pregar. Era um culto de um outro pastor nosso, mas era eu que estava encerando aqui. E quantas vezes eu estava encerando aqui, Deus falava comigo: eu vim te dizer que quando você, nas coisas mais simples, entende que Deus, Ele pode mover céus e terras a teu favor, mas que isso começa com coisas simples. Um dia o pai vira para Davi e diz: filho, vem cá, o que você está fazendo? Pai, estou descansando. Hoje é meu dia, estou aqui, relax. Mas só que no coração do Pai Celeste já havia um propósito naquele dia. E o pai vira para Davi e diz: Davi, meu filho, você faz um favor. Eu preparei uns alimentos aqui, uns queijos. Eu preparei umas coisas aqui para os seus irmãos. Eles estão lá, rapaz, na batalha. Eles estão lá aflitos e nós estamos preocupados. E eu queria que você pudesse levar, queria que você pudesse. Imagina se Davi: pai, não estou entendendo, filho, eu estou enviando você. Eu quero dizer que tudo começa quando Deus te envia.
Às vezes com um propósito tão simples, mas tu não está entendendo o que vai acontecer lá na frente. Você não está entendendo o que vai acontecer. Olha a coisa, Saul foi enviado também a procurar as jumentas do pai. Voltou o rei. Davi foi enviado para alimentar. Aqui, um verdadeiro pastor foi chamado para alimentar. Então, entenda bem, o que Deus vai te dar é para que você possa distribuir. Guarda isso no teu coração. Deus vai te encher, você vai transbordar, e você vai ver que não tem como eu reter, não tem como eu segurar, eu tenho que... Você entendeu? E Davi foi lá, e ali começa a história do menino. O menino que já havia sido ungido rei, mas continuou com seus afazeres normais, mas que a partir do momento que o pai teve uma ideia de enviar Davi, eu vim te dizer, pessoas que são simples demais, Deus tem olhado para você e tem se agradado. Deus tem olhado para você e tem se agradado. Deus está mandando eu repetir isso. Deus tem olhado para você e tem se agradado. Aqui, se teu coração está meio que aflito, descansa o teu coração no Senhor. Descansa o teu coração em Deus. Deus tem me dado algo, irmãos. Cuide da profundidade. Tem falado comigo, Alexandre. Eu botei lá no grupo dos pastores. Cuide da profundidade da sua igreja, e eu cuidarei do crescimento. Às vezes a gente não quer saber de profundidade, irmãos. A gente não quer entender isso muito bem. No Salmo 92, no versículo que eu esqueci, versículo 12, vê se é isso. Se não for, eu acho aqui, o pastor S vai procurar ali. Isso, graças a Deus. Eu dificilmente eu esqueço, mas essa agora me fugiu. Aí o que diz aqui? O justo florescerá como? E crescerá como? Crescerá. Bem, ele precisa florescer como a palmeira, que já cresce por si só. Mas ele precisa florescer como a palmeira, porque por si só ela cresce. Mas ele precisa crescer como o cedro. Por quê, pastor? Porque o cedro, antes do seu broto começar a subir, as suas raízes, elas começam a descer. Você entendeu ou não? Não entendeu? Elas vão em busca de 2 itens. Primeiro, água, porque significa subsistência. Diga assim, subsistência. Segundo, o cedro, a raiz do cedro precisa de rocha. Todas as outras árvores, quando se deparam com a rocha, suas raízes param de crescer. Mas o cedro, as suas raízes abraçam a rocha. A água que você precisa vem do Senhor. E a rocha que você está abraçado é o próprio Senhor. Então você precisa compreender isso hoje. Você precisa crescer como cedro no Líbano, abraçado com a rocha. E aí, quando ela está abraçada com a rocha, a raiz do cedro, e quando ela encontrou a água, aí ela começa a crescer, irmãos. Aqui não tem vento, não tem tempestade, não tem nada. Por quê, pastor? Porque ela está abraçada com a rocha. Abraça Cristo, querido. Abraça Cristo, você vai entender que Ele é o Senhor da tua vida, que Ele está no controle. Então Deus me deu, cuide da profundidade da sua igreja, e eu cuidarei do crescimento. Mas quando nas 7 cartas em Apocalipse ao anjo da igreja, Deus fala com o anjo, o pastor Paulo Cota, para que ele pudesse ser o transmissor para a igreja, transmitir. E eu hoje vim dizer que a igreja é você, que a igreja sou eu, não é uma instituição, não é um nome, não é uns portões que estão abertos. Deus hoje está dizendo: se aprofunde em mim dessa vez, e saiba que eu te levarei a lugares longínquos. Se aprofunde em mim, crie expectativas em mim, ou deseje estar comigo. Desça, mergulhe, e tu verás o que eu vou fazer na sua vida.
Quanto mais profundo você for, maiores serão as revelações que tu terás. Se preocupe, cuide da profundidade da sua igreja, e eu cuidarei do crescimento. E isso é importante demais, irmãos. Como eu falei, a morte da geração velha, Deus teve que matar, aniquilar aquela geração velha, aquela geração que murmurou no deserto. Aquela geração teve que morrer. Por quê, pastor? Porque ela precisava ficar para trás. Por que, pastor, que ela precisava ficar para trás? Porque ela era uma geração que estava fitada nos velhos costumes. Coisa nova, querido, que está saindo à luz, porventura não percebeis? O Senhor está dizendo para você que Ele vai fazer coisa nova, e já está saindo à luz. E Ele está dizendo: colocarei um caminho no deserto e rios no ermo. Ele é o Senhor da tua vida, Ele está no controle de todas as coisas. Ele está percebendo que se você está com o seu coração atribulado, você veio aqui para ser alimentado. E essa palavra, esse alimento, é para dizer para você que não vai passar para a próxima geração aquilo que Deus tem que fazer nessa geração na sua vida. Não vai passar para a próxima geração. Não vai ser o seu filho que vai fazer o que você tem que fazer. Não vão ser os seus netos que farão o que você teria que fazer. O que você tem que fazer, você vai fazer. Eu vim te dizer que Deus é Deus de continuidade, mas Ele precisa de um ponto de início. Eu sempre costumo dizer que o pioneiro, aquele iniciante, é sol no lombo sem descanso. Cara, de dia é o calor quente do deserto, à noite é o frio demasiado do deserto. Mas eu quero te dizer que a sua persistência, vou melhorar isso, a sua perseverança, pioneiro, pioneira, vai fazer com que os seus herdam lugares de descanso. Deus está dizendo que através da sua vida, que você que vai pagar um preço, pessoas experimentarão do oásis. Talvez você beba pouco dessa água, mas os teus beberão com fartura, comerão com fartura, porque o Senhor está dizendo para você que o que não acontecer na sua vida é porque, não porque você desistiu, é porque não era para acontecer, mas irá acontecer na vida dos teus. Eliseu nenhum precisa fazer aquilo que Deus me mandou fazer. Eliseu nenhum pode fazer aquilo que Deus te mandou fazer. O Espírito Santo hoje está querendo gerar confronto, irmãos, porque a palavra, a vida só muda quando há esse confronto. A palavra gera confronto. Você tem que olhar para você e dizer: Senhor, eu estou fazendo tão pouco. Senhor, eu não estou posicionado da maneira que eu preciso. Senhor, meu coração está sangrando. Eu vim aqui falar com pessoas que o coração está sangrando. Está difícil a beça. Você não sabe o que você vai fazer. Eu vou dizer para você, eu talvez não tenha a solução, mas eu tenho uma palavra. Eu vim dizer que você não é de dura cerviz. Eu vim dizer que o teu coração não é de pedra. Eu vim dizer que tu tens um coração de carne, que tu és alguém que se prostra quando tem que se prostrar. E Deus está dizendo para ti: simplesmente permaneça. Fique firme aí no teu lugar. Permaneça e tu verás a conclusão. Você está entendendo, irmãos? Hoje Deus está falando sobre o que é pleno aqui em nosso meio. Pleno, plenitude, pleno. Deus não quer mais trabalhar contigo, ficar te dando das coisas, migalhas que caem da mesa. Ele está dizendo para você que você foi chamado para se assentar à mesa com Ele. Sabe isso que vem aí te destruindo? Você sabe esse vício que vem te acompanhando? Ele vai embora para a honra e glória do Senhor Jesus.
Sabe, esse marido que não se converte, ele vai se converter para a honra e glória do Senhor Jesus. Você sabe, esse milagre que você está esperando há tanto tempo, ele vai acontecer. Sabe por quê, irmãos? Eu tenho dito para Deus: Senhor, eu não quero mais me preocupar com igrejas cheias e contas pagas. Eu quero sinais e prodígios no meio da igreja. Eu quero milagres, eu quero curas, eu quero manifestações do teu poder, para que fique evidenciado que o Senhor está nesse lugar. A minha geração não vai morrer. A sua geração não morrerá sem que antes se cumpra o propósito. A gente usa algumas coisas como jargão. Há uma canção, e a canção diz: não morrerei enquanto as promessas não se cumprirem. A gente gosta disso. Parece que é saudável. Dá uma impressão que dá uma massageada, não sei, no ego. E aí a gente fica com esse desejo no coração. E sem saber muito o que fazer. Sem saber muito a forma de agir. Eu ia encerrar com outro texto, irmãos, mas eu vou encerrar com Simeão. Em Lucas, no capítulo 2, me veio aqui à mente, eu quero compartilhar contigo. Em Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo de número 25. Ministério de louvor, os trabalhadores permaneçam, por favor. A Bíblia diz que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Sabe o que eu vim aqui te dizer? Que o teu nome é conhecido, assim como Simeão. Você entendeu? Olha para o pastor. Você entendeu? Homem este, justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e estava sobre ele. Esse homem vive de uma forma extraordinária a antecipação. Aquilo que só seria derramado em Atos, o texto diz que o Espírito Santo estava sobre ele. E o texto prossegue dizendo: e revelar-lhe. Fala para a pessoa do teu lado: hoje o Espírito está te revelando. Aqui, olha para o pastor, olha para o pastor, olha para o pastor. Deus quer trocar o teu nome com o nome de Simeão. Trocar o teu nome com o nome de Simeão. Revelar-lhe o Espírito Santo, que ele me ajuda, que ele não antes. Tu entende? O cara já era de idade, já velho. Simeão já tinha tido várias experiências, mas o Espírito Santo vira para eles assim: sabe, Simeão, o Senhor tem se agradado de vós. Eu vim aqui dizer, irmãos, que haja o que houver, tu tem que levantar tua cabeça para o alto, que Deus é contigo. Sabe, Simeão, você não vai passar pela morte antes de ver o Cristo, o Senhor. Se eu for acompanhar você nesse texto, é interessante que você leia em casa, porque no meio de muitas crianças o Espírito guiou ele até o Senhor Jesus. Quando ele conta para a mãe e para o pai, Jesus ali indo para ser circuncidado, quando ele conta para a mãe e para o pai: Maria, como pode? Eu achei que era um segredo. Você está entendendo, irmãos? Eu vim te dizer que Deus tem um segredo contigo nessa terra.
Ela achou que o segredo era só dela. E ali já mostrava que o segredo não era só dela. Os segredos eram para aqueles que são cheios do Espírito Santo. Se tu é cheio do Espírito Santo, Deus vai te revelar segredos. Ele vai te revelar segredos. E quando ele então, aí o Senhor, claro, acalenta o coração de Maria, e eles dão a criança para que ele segurasse. Mas não é isso que o texto diz, irmãos. O texto diz: revelar ali o Espírito Santo, que não passaria pela morte antes de ver. Cara, o Espírito diz que ele ia segurar. Eu vim aqui te dizer que Deus faz coisas infinitamente maiores de tudo quanto você pensa e você deseja. Deus está dizendo que existem coisas que não é só o fato de você ver, mas você vai tocar, você vai segurar. E para isso é muito mais que igreja cheia e coração vazio. É coração cheio, e aí sim igreja feliz. Se o teu coração estava vazio hoje eu profetizo ele cheio em nome do Senhor Jesus. E digo para você, à medida que você estiver cheio, cheia, presta atenção, Deus vai te revelar coisas extraordinárias. Vira para a pessoa do teu lado e diga assim: esteja cheio. Não, profetiza, olha nos olhos dele e diz assim: não importa o que você esteja vivendo, o que importa é que Deus é contigo em todos os momentos. Uau! Tema da nossa meditação, eu falei pouco dela, merece uma segunda mensagem. Nem isto e nem aquilo. Davi vai lá, tenta andar com a armadura, aí ele não consegue andar, e ele diz: então eu quero tirar isto de sobre mim, tire isto de sobre mim. Ele tira a armadura, e você está entendendo, irmãos? Isto, eu nunca andei com isto, melhor dizendo, e aí ele resolve tirar aquilo de sobre ele. Então eu vim te dizer que se você está cansado, se você está abatido, se você está vivendo um momento difícil, se você é porque tu não conhece o Cristo que levou todas as suas dores, todo o peso da sua bagagem. Hoje Deus está dizendo para você: deixa essa bagagem pesada aqui, deixa ela na cruz, porque o Senhor, Ele levou essa bagagem pesada que tu está carregando. Ah, pastor, o que eu tenho que levar? Só a tua cruz. Leva a cruz. Vira para a pessoa do teu lado, leva só a sua cruz e segue o Senhor Jesus. Leve só a sua cruz e siga o Senhor Jesus. Então nem isto nem aquilo, mas com aquele quem? Aquele que me criou, aquele que me chamou, aquele que disse outrora que Ele era o eu sou, aquele que está comigo no meio das minhas lutas, aquele que não me abandona, aquele que me faz coluna, aquele que te faz mulher sábia, aquele que te faz homem valoroso, um homem de Deus. Então haja o que houver, permaneça com aquele. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nem isto, nem aquilo, mas com aquele. Essas dores, essas aflições, essas coisas que têm entristecido os nossos corações, não são maiores que aquele que te chamou. Haja o que houver,
haja o que houver. Eu vou repetir para você porque o Espírito Santo está mandando: haja o que houver. Entenda que você tem um Deus que é simples demais. Entenda que você possui um Deus que abate o exaltado, mas que exalta o abatido. E é isso que importa para Ele. É isso que importa para Ele. Tua morte ali na cruz